tudo bem? O nosso entrevistado de hoje sempre atuou como jornalista nas cidades onde morou, São Paulo, Porto Alegre e Itapetininga, tendo sido assessor de imprensa, redator, repórter, articulista, colunista e editor. Foi produtor e apresentador do programa de TV Hélio Rubens Recebe Personalidades. Foi produtor e apresentador do programa Berlinda. Fundou e editou os jornais impressos Aparecida do Sul, Nossa Terra e O Popular de Itapetininga. Atualmente edita um jornal eletrônico pela internet, ROL, Região Online. É colunista dos jornais Diário de Sorocaba, Correio de Itapetininga e Folha de Itapetininga. Foi criador do Jornal da Cidade e da Rádio Cidade de Itapetininga, atual Rádio Globo. Foi durante um ano comentarista da TV TEM de Itapetininga, afiliada da Rede Globo. Hélio Rubens, depois desse currículo fantástico, eu só tenho que agradecer você aqui no nosso programa. Eu que agradeço, falou de coisas que eu não sabia. Muito bom, lembrou de coisas que eu não lembrava. Mas eu quero, a primeira coisa, agradecer a você esse convite e dizer que eu me sinto meio deslocado. Eu me sinto muito mais à vontade na posição de perguntador do que de respondedor. Então eu peço ao telespectador desculpa por gafes que eu possa vir a cometer. Mas eu quero repetir uma coisa que eu disse na entrevista da semana passada, que foi com o Dr. Roberto. A ideia do programa, ela surgiu depois da participação no seu programa Berlinda lá em Itapetininga. O que é uma honra para nós, muito grande. Porque eu venho do jornalismo, diríamos assim, jornalismo impresso. Então não tinha essa prática de TV e tal. Ainda estou tentando quebrar algumas barreiras que ainda são meio impositivas à televisão. A telinha às vezes causa um certo constrangimento, um terror. Mas causa em todo mundo, né? Eu fiz muitos anos e continuo constrangido da frente da tela. Mas eu quero agradecer a sua presença novamente, porque foi justamente no modo do seu programa. Obviamente que a gente não conseguiu fazer um programa Berlinda com outras pessoas, outras autoridades para debater, mas o modo do seu programa me inspirou muito para começar o Contraponto. Muito obrigado. Isso é uma gentileza. Hélio, eu fiz algumas perguntas justamente sobre o jornalismo para você. Você tem uma larga experiência, como a gente relatou no começo. Eu queria te perguntar, o jornalismo hoje perdeu o charme que ele tinha? Perdeu muito. O jornalismo hoje está concentrado na mão de poucas empresas, poucos empresários, e é um dos problemas mais sérios que a gente enfrenta, porque vira um poder, né? Desde que 3 ou 4 empresários se reúnem e determinam o que a gente deve ouvir ou não, o que a gente lê ou não, o que a gente deve ver ou não. E isso realmente é grave. Por outro lado, a posição do jornalista. Você não encontra mais jornalistas como Davi Nasser, como Alberto Dino, enfim, outros grandes jornalistas que se destacaram exatamente pelos furos, porque eles tinham espaço para poder trabalhar. Eles buscavam informação e era eles, mais do que a emissora. Hoje, se você pegar qualquer grande emissora de televisão, a redação do setor jornalístico, e a gente dá para ver isso até na TV Globo, lá, um monte de mesa, um monte de jornalistas trabalhando, e a gente percebe que a busca por coisas novas é muito pequena. Eu pejorativamente digo que o jornalista de hoje é tarefeiro. Quer dizer, ele recebe uma pauta lá, você tem que falar sobre tal assunto. Aí ele vai lá no Google, né, consulta, meia dúzia de telefonema, pronto, feita a matéria. Até porque o jornalismo é pasteurizado, né, principalmente de televisivo. É um jornalismo só superficial, não aprofunda. Hoje as entrevistas estão mais voltadas. Eu acho que você falou uma coisa que eu achei bastante interessante. As entrevistas hoje elas são mais pelo telefone e pela internet? A busca de informação. Internet e telefone, sem dúvida nenhuma. É difícil o acesso direto à pessoa, porque o jornalista não tem mais tempo ali. O jornalista é tarefeiro, ele trabalha, é um operário como outro qualquer. A internet suprimiu isso? Não, ao contrário, a internet é que permite que seja assim, né? Senão eles teriam que sair para buscar informação, mas vai lá como os médicos dizem, né, a respeito de pessoas que se automedicam, vai lá no Dr. Google, né, e consulta. O jornalista também vai no Dr. Google e vê o que tem que fazer, vai lá, escreve meia dúzia. Como as notícias são muito pasteurizadas, são pequenas, você pode ver a quantidade de informação transmitida é muito grande, mas a profundidade dela é muito pequena. E isso realmente faz com que o jornalismo seja superficial. O público perdeu um pouco esse interesse, diremos assim, de cobrar da imprensa reportagens, notícias mais aprofundadas,
O público está menos exigente, né? Olha, eu acredito que não, mas o que está acontecendo é que está havendo uma mudança de comportamento. Vem aí a TV digital, né? Ela já está funcionando e vai ampliar muito, porque cada emissora de televisão vai poder ter 3, 4 canais separados. Então isso, de um lado, vai melhorar o mercado do jornalista para jornalista, mas por outro lado, também vai criar a interatividade. E quando começar a ter a interatividade ali, quem vai determinar a pauta não é mais o editor, sim, é o público. Então, isso é um grande avanço. Isso pode realmente democratizar a informação pela televisão e pela internet. Você está tendo uma experiência com um site que você montou de um jornal chamado ROL, né? Região Online. Isso. Que fala sobre cultura, educação e imprensa, né? E como é que você pensou a formatação, primeiro, desse jornal na internet, e segundo, como está essa receptividade que você está dizendo para nós? Pois é, na verdade o ROL está completando 12 anos agora. Sim. Portanto, ele iniciou numa época que a internet não era o que é hoje, né? Então era uma aventura, realmente, e a minha ideia era fazer um jornalismo, experimentar como é que funciona o jornalismo eletrônico. E não é fácil, porque não tínhamos os meios que temos hoje. Mas o ROL acabou tendo que se especializar. Antes ele tinha uma editoria de geral, falava sobre todos os assuntos, mas depois ele se especializou na área da cultura, de educação e de imprensa. Porque eu acho que, principalmente na internet, a tendência é a especialização mesmo. Não dá mais para você falar de tudo. A não ser que você seja um jornal como o da Globo. Né? Mas assim, com site, você tem que se especializar realmente. Hoje nós temos 9.500 leitores, quer dizer, quase 10 mil leitores. Nós temos, eu emito diariamente um boletim com a cara do jornal, com a capa dele. Então, a quantidade de acesso do ROL é muito grande. Então, o internauta ele pode se cadastrar para receber o boletim? Ele pode se cadastrar para receber o boletim. E no boletim ele recebe todas as últimas notícias publicadas e, naturalmente, ele acessa e clica naquela que ele tem mais interesse. Eu falei da região, Hélio, mas é bom a gente especificar, né? Não é a região de Osasco, é a região como disse o doutor Hungria, da Grande Itapetininga. Isso, exatamente. Que na verdade, vamos dizer, na prática seria a região de Sorocaba, né? Que é a quarta região administrativa do estado, que tem 79 municípios, a sede, a cidade principal é Sorocaba, mas Itapetininga é a mais importante, né? É o que eu gosto mais. Mas enfim, a partir de Itapetininga nós fazemos, mas tentando atingir essa região toda, que a gente chama de região sudoeste do estado. E agora você está com novas ideias a respeito do jornal? Como é? Você vai ter agora um site próprio? Como é que funciona um domínio próprio? O ROL sempre trabalhou dentro de um portal de Itapetininga que chama Itapê Digital. Então era Itapê Digital/ROL. Agora nós estamos com um domínio próprio, estamos iniciando, não entrou nem no ar ainda, mas isso é em primeira mão, porque vai acontecer em poucos dias. Vai chamar jornalrol.com.br. Eu já nem falo no www, porque isso já está superado. Você nem precisa digitar mais, isso é uma informação do telespectador. Já põe direto lá, jornalrol.com.br/esporte. Então seria como se fosse um caderno de esporte. O outro seria /saúde, /educação, e assim vai. Quer dizer, é como se fosse editorias separadas e que cada um desses que viesse depois da barra fosse um suplemento do jornal. Tá? Uma ideia nova. E como você alimenta o site, Hélio? Então, primeiro, com esses 12 anos aí, eu criei, além de uma quantidade grande de leitores, uma quantidade grande de informantes. Eu recebo assim cerca de 150, 200 e-mails por dia, só no e-mail jornalrol@gmail, e lá tem de tudo que você possa imaginar, como aliás a internet tem sempre de tudo. Então eu escolho aquelas que estão adequadas à linha editorial do atual ROL. Mas depois, com os suplementos, eu vou pegar essas informações e vou adaptar a cada um desses suplementos. Além disso, eu vou ter matérias próprias. Eu vou buscar essa informação dentro da área de especialidade do suplemento. É uma coisa que é um avanço, é uma fase nova do jornal, é difícil, cara, mas eu acho que vai funcionar bem. No próximo bloco eu quero perguntar para você como é que foi essa diferença de ter migrado, o jornalista do impresso, da TV, ter migrado para a internet. Só lembrando ao telespectador que o Hungria que eu citei não é o Dr. Roberto Hungria, que foi entrevistado a semana passada, mas foi o Dr. José Castro Soares Hungria, que também é de Itapetininga. Nós vamos a um breve intervalo, na sequência nós voltamos com a entrevista hoje com o jornalista Hélio Rubens.